Rio de Janeiro, Distrito Federal. A capital do Brasil chegava aos anos 1940 com ares de modernidade. Avenidas largas, morros abaixo, um Cristo de quase 40 metros repousava sobre o Morro do Corcovado e dividia a atenção dos visitantes com a imensidão da vista da Baía de Guanabara. Em pleno Estado Novo varguista, a construção dos prédios dos ministérios na esplanada do castelo chamava a atenção. O Ministério de Educação e Saúde, com suas linhas influenciadas por Le Corbusier, se impunha na paisagem do centro. A população, em sua maioria no seu ir e vir a trabalho, se espraiava cada vez mais rumo aos subúrbios da capital. No litoral da Bahia, nos bairros próximos à Estrada de Ferro Leopoldina, uma série de ilhas compunham a vista daqueles que frequentavam as praias calmas da Guanabara. O elemento oculto que reunia os restos das obras no centro, ao assalariado do subúrbio e ao lanche nas praias da Leopoldina era o lixo. Inerente e indesejado, os detritos da cidade tinham destino em meio às águas, em meio às pessoas. No complexo de ilhas próximo a Manguinhos, a ilha da Sapucaia foi designada como destino do lixo desde os tempos do Império. O que ninguém queria ver era a razão de ser daquela ilha. Em meio a todo o debate político da época, cruzaria o trajeto da ilha da Sapucaia. A Universidade do Brasil conseguia, enfim, um lugar para que fosse construída a sociedade universitária. Optou-se, após o descarte de outras regiões da cidade, por promover o aterro e junção do arquipélago da Ilha do Fundão. Pouco mais de uma dezena de ilhas seriam reunidas para gerar a tábula rasa onde seria idealizada a cidade universitária. O lixo que vinha do centro, do subúrbio ou do lazer da capital, junto aos resíduos da terraplanagem, uniformizaram e tornaram terra o que era água. Sobre o terreno do lixo, o modernismo se impôs como linguagem arquitetônica. A Ilha do Fundão se consolidava. Do outro lado do Canal do Cunha, a maré crescia. Nos arredores, bairros típicos do subúrbio da Leopoldina se ligavam à ilha por meio de algumas poucas vias e pontes. Com o desenvolvimento e modificações da região metropolitana nos últimos 60 anos, os poucos laços viários da Ilha do Fundão com a cidade se multiplicaram, de modo que, atualmente, a cidade universitária ocupa uma posição de centralidade geográfica, próxima da área central e da zona norte da capital, bem como de outros municípios, como Niterói e São Gonçalo ou da Baixada Fluminense. A rede viária da cidade, entretanto, ainda não adentra na malha do Fundão. O BRT Transcarioca é o único modal que atinge uma das pontas da ilha, a norte. As linhas de ônibus intra- e interurbanas transitam internamente, oriundas principalmente das vias expressas tangentes, as linhas vermelha e amarela. Para pensar a ligação da cidade universitária com outros pontos da região metropolitana, vejamos o percurso que 3 alunos fariam vindo de 3 pontos distintos: Meier, na zona norte carioca, a Ilha do Governador, bairro vizinho ao Fundão, e a cidade de São Gonçalo. Partindo do Meier de carro, o trajeto duraria cerca de 20 minutos, seguindo pela linha amarela. De ônibus, modal de acesso mais fácil, a viagem duraria cerca de 2 horas e 30 minutos. Além de percorrer o interior de alguns bairros da Zona Norte, seria necessária a integração de pelo menos 3 ônibus. No trajeto, fica marcante a existência de viadutos e passarelas nos caminhos. Da Ilha do Governador, o trajeto veicular levaria também 20 minutos aproximados, mas, devido à proximidade das ilhas, o tempo da viagem de ônibus cairia para 1 hora e 20 minutos. Com a paisagem também marcada pelos múltiplos viadutos de ligação da Ilha do Governador e da linha vermelha. A viagem mais longa saindo de São Gonçalo levaria 40 minutos de carro e quase 4 horas por transporte público. Na paisagem da viagem coletiva estão rodovias relevantes, como a BR-101, a vista da Baía de Guanabara a partir da ponte Rio-Niterói, sua orla e complexo insular, além do complexo de viadutos nas proximidades do porto, as margens da Avenida Brasil e, por fim, a linha amarela. De modo geral, as viagens coletivas terminariam na ponta norte da cidade universitária, próxima à estação integrada do ônibus interno, BRTs e linhas convencionais.
Devido à escala subestimada, a entrada na Ilha do Fundão por esse ponto está, em geral, congestionada e com intenso fluxo de pessoas. O Fundão, entretanto, não se restringe a atividades universitárias, apresentando também uso significativo para lazer, como pode ser visto no mapa. Assim, de modo a pensar a mobilidade e a inserção da cidade universitária de modo pleno na cidade e região metropolitana, o grupo se põe a pensar em uma nova proposta de articulação urbana. Além de criar ao longo de vias importantes corredores exclusivos de transporte coletivo, como seria repensar a malha viária do Fundão? Uma via que ocupasse a orla, ao passo que o interior da ilha fosse acessível plenamente aos pedestres e demais usuários. E se o potencial hidroviário fosse aproveitado, quanto tempo levaria uma viagem até São Gonçalo e a Ilha do Governador? Imagine as intervenções nas vias, atuando para recuperar e adensar a vegetação, contribuindo para maior conforto térmico e acústico, integrando a cidade à urbe, quanto não poderia ser valorizado? A maior articulação de mobilidade possibilitaria criar roteiros ecológicos, aproximando o Parque do Catalão da população e, com a baía menos poluída, quem não gostaria de se banhar entre as aulas? O potencial do complexo histórico da Ilha do Bom Jesus seria potencializado. E o que diria Burle Marx de seus jardins recuperados, visitados e estudados? A importância dos jardins na vida moderna é enorme, sobretudo porque o jardim está ligado a todos os problemas urbanísticos. Não se pode, hoje em dia, imaginar uma cidade sem áreas verdes. Articular é a chave para fazer o passado de trash da Ilha da Sapucaia se tornar um futuro flash integrado.